Bom, graça e paz. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a carta aos Efésios, né? Outra carta escrita por Paulo, agora uma das cartas chamadas de cartas das prisões, que tem nuances diferentes de outras cartas. Ela não é dirigida diretamente a uma igreja que está enfrentando heresias. Por ser uma igreja que Paulo ficou lá durante 3 anos, em uma grande cidade, onde Paulo deixou Timóteo também como pastor nessa cidade, onde Tito também serviu e vários outros, a gente vai observar que era uma igreja sólida, uma igreja com um bom desenvolvimento, em que Paulo escreve para encorajar uma vez mais os irmãos e faz aqui algumas revelações teológicas muito profundas. Primeiro, Paulo começa falando sobre a unidade em Cristo, depois a unidade no corpo de Cristo. É importante a gente observar que Paulo, quando escreve essa carta, Paulo quer mostrar sempre que Cristo é o centro de tudo. Então, o enfoque de Paulo sobre a carta de Efésios é uma carta extremamente cristocêntrica. A gente vai ver Cristo sendo o assunto de Paulo recorrente, Cristo sendo o assunto que Paulo fala, quer falar e quer defender. Bom, vamos lá. Paulo começa com uma distinção, né? Começando já falando sobre ele, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade do Senhor. Então ele começa aí no primeiro capítulo falando sobre isso, né? Depois ele começa com o propósito de Deus, ele começa como Cristo centro, depois a igreja está viva em atividade, uma nova família e a conduta cristã. Então percebam essa crescente, né? Vem de Deus o propósito, Cristo é o centro, depois ele fala, através de Cristo a igreja está viva em atividade, quem está na igreja tem uma nova família e isso nos traz a uma nova conduta cristã. Perceba que vem de Deus para o alcance das gerações, né? Esse efeito cascata Paulo deixa muito claro durante todas as suas escritas. Bom, no capítulo primeiro ele vai falar muito sobre isso, sobre a nossa chamada, como Deus que está no céu, que nos escolheu, que nós somos penhor da sua herança, que fomos feitos para louvor da sua glória. Depois ele vai dizer que a gente foi iluminado, os olhos do nosso entendimento. É interessante que são expressões recorrentes em Paulo. Paulo escreve muito isso. Por que Paulo escreve sobre isso? Iluminação, ser iluminado, ter aberto o entendimento e tal. São metáforas para mostrar o entendimento. E aí, eu me lembro muito quando a gente estuda filosofia, você vai ver que chegar ao pleno conhecimento, na verdade, é uma iluminação. Aí lembra do mito da caverna, que as pessoas viam eram sombras e achavam que aquilo era a realidade. Quando ele encontra com a realidade, ele percebe que aquilo que ele acreditava ser real não é real. Esse é um assunto recorrente quando Paulo escreve. Paulo sempre tenta mostrar que a gente foi iluminado, que ao ter o conhecimento do Evangelho e da graça, a gente alcançou em Cristo algo que o mundo não pode nos oferecer. Então, isso é interessante e importante. Bom, aí no capítulo 2 ele começa a falar que a salvação é pela graça, isso é fundamental. No versículo 1 ele já vai dizer, né? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, que no outro tempo andaste segundo o concurso deste mundo, segundo os príncipes das potestades. Olha como ele vai fortalecendo isso para mostrar que a gente foi escolhido e vivificado mesmo estando mortos. Parece fácil a gente entender olhando a nossa vida miserável, mas se a gente for pensar que Paulo escreve isso também para judeus, descendentes de Abraão, que criam na fé, que praticavam o judaísmo, Paulo está refutando o judaísmo como uma prática que também é condenatória. Então todas as ações humanas são condenadas igualmente, né? Porque só em Cristo Jesus há salvação. Depois ele vai fazer essa união entre os dois povos, tá? Gentios e judeus unidos em Jesus Cristo perante a cruz, a partir do versículo 11. Olha a expressão que ele usa, bem parecido, no capítulo 2, versículo 2, ele diz, em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo. Aí no versículo 11, portanto lembrais vós que noutros tempos eram gentios da carne e chamado incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita pelas mãos de homens. Ele está dizendo assim, olha,
vocês que são gentios eram pecadores e eram reputados como pecadores, eram tratados como os pecadores, não eram povo. Aí ele vai dizer, e era tratado assim pelos judeus. Agora ele vai dizer, vós que estáveis antes longe, pelo sangue de Jesus Cristo chegaste perto, no versículo 13. E aí no versículo 14 ele faz essa união, né? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a amizade, as leis, reconciliando ambos com Deus, matando com elas inimizades. Então Paulo vai dizer, olha, existia um povo que eram os gentios, existia outro povo que eram os judeus. Em Cristo Jesus, dessa união surge um novo povo. Isso é interessante, a união de duas coisas distintas não forma uma coisa única, mas forma um novo jeito de ser. Lembra que é uma expressão usada, inclusive, muito em casamentos. Olha, agora, e a Bíblia vai dizer, ambos serão uma só carne, de que vai ter uma união, só que a partir dessa união, vai se ter uma nova modalidade, assim como a família é um núcleo, e esse núcleo se une um de uma família, outro de outra, e ele vai dar origem a um novo núcleo. Então Paulo está usando essa mesma expressão, tá? Judeus e gentios, não é que eles se unem e agora são todos judeus, não. Judeus e gentios são chamados por Deus para um novo tempo, para serem chamados igreja em Cristo. Olha a honra que nós temos, né? Depois no capítulo 3, a vocação dos gentios e do apostolado de Paulo. Mais uma vez ele está falando, defendendo a sua autoridade apostólica e a forma como ele aborda a fé cristã, porque ele foi chamado para ser o apóstolo dos gentios. Bom, vale sempre lembrar, né? Paulo foi chamado assim, como apóstolo dos gentios, porque foi o primeiro a pregar aos gentios de forma tão clara, né? Embora Pedro também tenha pregado inicialmente, mas quem levou o evangelho aos confins entre os gentios foi mesmo o apóstolo Paulo. Depois da oração que ele faz, no capítulo 3, ele vai dizer, por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, que segundo a riqueza da sua glória sejam corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. Então Paulo faz agora essa oração para que a gente compreenda, e aqui é uma expressão linda, né? Com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento. Olha que expressão poética, né? Essa oração de Paulo. Depois no capítulo 4 ele vai continuar um assunto que eu já disse anteriormente, né? Que é a unidade do corpo de Cristo através da unidade da fé. Paulo vai dizer que há um só corpo e um só espírito, mas que todos foram chamados por ele. Parece que Paulo está repetindo algumas coisas, mas a gente tem que lembrar que ele está falando para públicos diferentes, tá? Agora ele está tentando fortalecer a fé desses que estão ouvindo o que Paulo está falando, tá? Aí tá, no capítulo 5 ele vai chamar as pessoas para serem imitadores, né? Sede, pois, meus imitadores como filhos amados, andar em temor, e aí ele vai falar muito da parte prática, né? Faça o que é bom, se afaste de pessoas que têm uma vida dissoluta. E aí no versículo 6 ele também vai dizer, olha, quem é que vai entrar quem não vai entrar no reino dos céus, quem vai entrar, e ele vai dizer, olha, ninguém nos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, portanto não sejais seus companheiros. Paulo está mostrando que essa vida agora nova, de uma nova experiência, não condiz mais com a vida que eles levavam antes, tá? Aí ele diz, olha, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, Cristo vai resplandecer a sua luz. Depois ele dá alguns conselhos práticos, chamados de deveres domésticos, né?
mulheres sujeitar ao marido, o marido ser cabeça da igreja, amar cada um. Depois ele vai dizer dos filhos também, honrar pai e mãe, que é um mandamento com promessa, no capítulo 6. E aí ele vai terminar com uma expressão que eu gosto muito também, não terminar, mas nesse capítulo 6 ele vai falar sobre a armadura de Deus. De forma poética, Paulo traz também lembra que é uma carta da prisão. E Paulo traz agora uma revelação, dizendo assim, olha, tudo que Deus nos dá é como se fosse uma armadura. Eu fico imaginando Paulo vendo aqueles soldados da guarda pretoriana todos os dias de capacete, de couraça, de espada na mão. E aí ele vê eles todos cingidos, os calçados dele com escudo. Não é que isso dá uma ideia para Paulo, mas o Espírito Santo revela para Paulo dizendo assim, olha, assim como estes guardas são preparados, estão armados, eu armo o meu povo, eu preparo o meu povo, só que as minhas armas são diferentes. Lembra lá da carta anterior que Paulo falava que as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais? Mais uma vez agora Paulo coloca em prática isso, olha, as nossas armas não são carnais, mas são espirituais. Que armas são essas? Aí ele começa a descrever esse traje do cristão, um novo traje, muito parecido com o que os guardas romanos, os soldados romanos utilizavam. Então, é bem possível que Paulo tenha feito esse link desse pensamento, dessa inspiração do Espírito Santo, por ver toda a guarda pretoriana. E aí ele dá orientações finais para Tíquico, que é o portador dessa carta, né? E aí ele termina com a sua bênção apostólica, que lhe é característica. Ok?